Vamos falar de fé? Dessa semana eu estou gravando por vou estar impossibilitado de fazer ao vivo, né? Na quarta-feira. Então vou estar divulgando o vídeo na quarta-feira. O tema de hoje é. Eu vou me basear num filme, para a gente fazer uma reflexão cristã. E a pergunta que eu faço é: você faz por merecer? E no final eu vou encontrar o enredo de um filme para a gente refletir. Então eu vou aproveitar que a gente vai falar sobre filmes e eu vou dar algumas dicas em relação a filmes de reflexão cristã que eu recomendo para vocês. A primeira, um filme que eu assisti acho que umas 40 vezes, toda semana, Sexta Santa, eu assisto, Finados eu assisto, é o filme Jesus de Nazaré. Um filme muito antigo que sempre passou na televisão nesses dias, né, nessas datas. É um filme de Franco Zeffirelli, né? É uma grande, é um grande guia de sobrevivência esse filme, que conta com bastante fidelidade o que está escrito na Bíblia, né? Então é um filme que eu recomendo, que é Jesus de Nazaré de Franco Zeffirelli. Um outro filme que eu queria, que é acho que um filme, um dos filmes preferidos que eu tenho para mim, é um filme que fala sobre a compaixão, sentimento de compaixão e de amor. E é um filme é um filme baseado numa história real. E ele é estrelado por John Hurt, que já faleceu, e Anthony Hopkins. O filme se chama O Homem Elefante. Ele foi indicado para 8 Oscars. É uma história de compaixão, uma história do personagem que chama John Merrick, que ele tem uma deformação muito grande na cabeça, ele é explorado pelo circo, né? E ele é colocado dentro de uma tenda lá e o pessoal paga para ver a deformação dele, né? Muito horrível, né? Ele sofre todo tipo de exploração, né? Em função da imagem dele. Daí ele é tirado de lá por um médico e o filme também mostra que o médico no primeiro momento também explora ele. Faz juntas de médicos para poder avaliar aquela deformação dele, que tipo de doença que causou aquilo e etc. Tal. E só que depois o filme vai se desenvolver de uma forma surpreendente, porque o John Merrick, o homem deformado, ali, o homem elefante, era extremamente sensível, extremamente inteligente, inclusive conhecia a Bíblia praticamente de cor. E aí o filme se desenrola nisso. Eu não vou contar o final do filme, né? Mas eu faço um desafio. Se você assistiu, aliás, o filme é preto e branco, tá? O filme foi feito propositalmente em preto e branco. Poderia ter sido colorido, mas foi feito propositalmente em preto e branco. Eu desafio vocês a assistir o filme e não se emocionar. Quem assistir e não se emocionar, é melhor a gente conversar porque o seu coração está de pedra, né? Então recomendo assistir o filme, um filme muito bonito, bastante profundo. Outro filme que também recomendo é A Cabana, com o Stuart Haselden. E é a história de uma pessoa que perde a filha e se revolta contra Deus, etc. Tal. E ele encontra ali figurativamente alguns personagens que vão resgatar o amor de Deus. Também é um filme. Esse é um pouco mais fraquinho, mais figurativo e tal. Depois o próximo que eu recomendo é A Prova de Fogo, que é a história de um bombeiro que casado com família, mas ele trai a família, trai a esposa, mas não fisicamente, né? Ele começa a procurar drogas, pornografia, etc. Tal.
E aí depois ele, através do arrependimento, ele é resgatado de volta no caminho do que é o certo, né? Tem um outro filme que é O Além da Vida, de Robin Williams, que é uma história que mostra que o amor continua mesmo após a separação da vida terrena, né? A esposa dele comete suicídio, vai para um lugar ruim, talvez purgatório, talvez para os espíritas umbral, etc. E ele vai lá e resgata ela daquele local através dela perceber o amor, né? O sentimento do amor é o que realmente resolve o problema. O outro filme também interessante é o Até o Último Homem, um filme de guerra, onde um rapaz protestante, evangélico, não sei se ele era adventista, se ele era testemunho de Jeová, ele se alista durante a Segunda Guerra Mundial no quartel e ele fala: só que eu não posso pegar em armas, a minha religião não permite. Ele vira chacota, né, entre os demais, né, inclusive para o comandante. Mas ele convence o comandante e vai para a guerra. E aí a história se desenrola e ele se torna um exemplo de fraternidade, de amor e fraternidade. Ele salva muitas pessoas. E cada vez que salvava, ele voltava lá na frente de batalha e falava: eu quero salvar pelo menos somente mais um. Ele falava para o comandante. Um filme muito bonito, de perseverança e de fé. O outro filme que eu vou também sugerir é O Divino Processo, chama, que é Frank versus Deus, o desafio da fé. É um filme de simbologia, né? Onde a pessoa processa Deus, né? Por que Deus deixa acontecer tantas coisas ruins? Eu já falei sobre esse filme numa live anterior, né? E aí no julgamento, o Frank, a advogada de acusação, chama o padre, né? Todos os sacerdotes estavam ali, e pergunta como entender tanta coisa errada, né, que acontece no mundo. E o padre responde: olha, para eu entender isso, eu teria que pensar, ter a cabeça e o pensamento exatamente do que de Deus. Isso é impossível. E aí ele fala: eu pedi força e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para eu resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu perigo para eu superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para eu ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Todos os meus pedidos foram atendidos. Ou seja, o caminho é mostrado, né, para você conseguir as coisas. Por último, agora nós vamos falar o tema realmente da nossa live aqui, Você faz por merecer? Então eu vou falar sobre um filme americano, né? Um filme americano. Estrelado por Tom Hanks e Matt Damon. Chama O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme teve 11 indicações ao Oscar e ganhou 5 estatuetas, ganhou 5 Oscars. Um filme realmente muito bonito, muito bonito. Que se passa da Segunda Guerra Mundial. Algumas pessoas vão falar assim: eu não gosto de filme americano, é muito americanizado, aquela coisa assim. Eu acho que assisti um filme americano a vida inteira, né? E a qualidade realmente dos filmes, da produção, do enredo, dos atores é sensacional. Esse filme eu recomendo, é muito bacana. Qual que é o enredo desse filme, para a gente fazer uma reflexão? Na Segunda Guerra Mundial, uma família com 4 filhos mandou os 4 filhos para a guerra. E 3 morreram.
Só sobrou um vivo. 3 morreram. E existia, na verdade, na Guerra Civil Americana já existia um padrão de que se os filhos só sobrasse um filho vivo na guerra, esse teria que ser resgatado para não deixar a família sem nenhum filho. E aí no filme O Resgate do Soldado Ryan, os três irmãos morrem e um paraquedista está na Europa, ele se perde, cai no meio lá da batalha e ninguém sabe onde ele está. Mas ele era o último filho sobrevivente de uma família de 4 filhos. Então o comando militar monta um pelotão de 8 pessoas, com um comandante, o capitão, e mandam eles para a Europa para procurar o Ryan e trazer de volta o Ryan. Né? Dentro dessa filosofia de não deixar a família sem nenhum filho vivo. Então eles entram nos campos de batalha procurando o Ryan, né? E o pelotão o pessoal vai morrendo no caminho. Vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. E no fim, praticamente todos morreram do pelotão, sobrou o capitão. Né? O capitão era o comandante desse pelotão que foi resgatar o Ryan. E o capitão encontram o Ryan, eles encontram o Ryan. E o Ryan fala, não, eu quero continuar, eu quero ser um herói, eu quero continuar lutando. Eu não vou voltar. E o capitão, a missão dele era trazer Ryan de volta, o resgate. Numa das cenas finais ali, da guerra, o capitão é atingido num ataque de um tanque. E ele, na beira da morte, ele fala para Ryan, faça por merecer. Faça por merecer. Significa que foi todo feito, todo aquele esforço. Quantos morreram para resgatá-lo? Faça por merecer. E Ryan retorna. E na cena final do filme, o Ryan, já velhinho, ele vai num cemitério, aqueles que tem aquelas cruzinhas brancas, né? Em homenagem aos soldados que morreram, e ele vai em frente à cruz do capitão, desculpa, que era o comandante, e reverencia o comandante, inclusive fazendo um cumprimento militar, né? E ele chama a esposa dele, e do lado dele, e pergunta para ela, eu fiz por merecer? Essa é a mensagem do filme. Aí a reflexão cristã que eu faço é: Jesus veio, abdicou da sua vida, dedicou sua vida a nos dar ensinamentos, nos mostrar o caminho, nos mostrar a verdade, nos mostrar o que é certo e errado, nos mostrar tudo o que é errado, todos os defeitos, nos mostrar que a gente é capaz de superar tudo através do arrependimento e através de seguir a palavra de Deus. E ele foi humilhado, ele foi ridicularizado, ele foi condenado, inocente, ele foi crucificado. E ele pagou um preço altíssimo pelas nossas imperfeições. E aí, eu queria, e também os apóstolos, né? Os apóstolos também, quase todos eles, com exceção de um, né? Com exceção de João, todos eles morreram martirizados, defendendo a fé cristã, defendendo o que é certo, o que é errado. Todos eles foram martirizados. E Jesus morreu
pelos nossos defeitos, pelas nossas injustiças. E aí a pergunta que eu faço para você que está me assistindo é: se Jesus te encontrasse agora, talvez ele falasse do seu ouvido: faça por merecer. Faça por merecer. Graça e paz. Até o nosso próximo vídeo. Até mais.